Aqui eu de novo aqui. Eu fiquei empolgado com esse negócio de chamado de estado de necessidade, que eu lembrei, né, fiquei lembrando do meu amigo Humberto lá, da UFRJ, né, no curso de filosofia. Ele dizia que nós todos lá tínhamos sido chamados, né, para, para estudar filosofia. Mas ele enchia o saco com esse negócio, né? Ele nem sei se terminou, nunca mais ouvi, né? Mas esse negócio do chamado, tem o Heidegger que trabalha com isso. Eu comecei uma vez a estudar, né? Tem um negócio do chamado da floresta, um negócio desse lá. Mas ele trabalha com isso, né? E na psicologia também se vê isso no estado de necessidade, né? É, é, a gente vendo esse negócio de chamar também é uma coisa assim que geralmente é esses grandes, né, que são chamados, não sei, que tem oportunidade de ser chamado para ver o seu estado de interesse, né? Que na realidade nós um amigo meu que diz assim, olha, meu chamamento é o seguinte, é o dinheiro. Eu fui chamado, eu fui chamado pelo dinheiro. Então, já esquece esse negócio de chamado. Então, mas é isso, tá rindo, mas é assim mesmo, porque muitas vezes, né, a maioria das vezes, né, as nossas condições financeiras, né, faz a gente fazer coisas assim, né, que não tem nada a ver com a gente foi assim pela necessidade financeira, né? Na área do direito tem muito isso, né? As pessoas já entram para fazer direito para fazer concurso público. Antigamente, agora o concurso público está acabando, né? Também tem famílias, né? Famílias que têm tradição de ser advogado, médico, né? Então, também tem isso. Né? Às vezes a pessoa vai porque foi pela tradição, gosta mesmo, foi chamada, tem vezes que não, às vezes é os pais que impõem aquilo, né? Eu trabalhei com uma juíza lá no TRT, que ela era médica. Eu lembro dela, não sei o que, Losada é o nome dela. Então ela foi médica porque a mãe dela, né, queria que ela fosse médica. A mãe dela era médica, né? Os pais. Aí ela foi fazer medicina. Mas não era o que ela queria na vida, né? Pois, puxa vida, ela depois foi fazer direito e se tornou juíza. Você vê só, né? Como é a coisa, né? Você enfrentar um curso de medicina 6 anos, depois ela ainda fez ainda especialização, ela era pediatra, eu acho, não lembro. Mas é fogo, né? A gente. Eu mesmo, eu passei assim, primeira faculdade que eu fiz, eu gostava de matemática, foi matemática lá, aí assisti mais aula lá, não gostei. Foi uma marinha mercante, foi um chamado assim, monetário, né? Também de aventura, né? Foi um chamado também monetário. Essa coisa de ser chamado também, para pobre é esquisito também, né? Aí depois eu fiz a marinha mercante, parece que o tempo todo eu gostava daquilo lá e tal, e tudo, conheci o mundo, né? E aí depois larguei e fui fazer engenharia têxtil, né? Fiz engenharia têxtil, aí eu gostava mesmo de matemática, estudar, né? Eu gostava de estudar. Aí quando eu fui trabalhar trabalhar como engenheiro, né? Trabalhar, digo, foi até estágio, né? Quando eu cheguei no chão de fábrica, né, que eu vi, meu Deus do céu, não quer isso para mim não, é capataz, né? Fazendo os outros trabalhar lá, não sei o que e tal, tudo. Aí voltei para a Marinha Mercante. Depois eu fui pro direito também, né? Necessidade de tribunal. Mas aonde estava procurando ser chamado, né? Eu fui chamado por um bocado de coisa, mas aí, né, eu fiz agora eu fiz a minha formação depois de Direito e Filosofia, né? Agora tem, o negócio é o seguinte, se você ser chamado com dinheiro no bolso é uma coisa, né? Você ser chamado duro, né? É diferente, né? Filho de pobre tem direito de ser chamado, sei lá, não sei.
Mas eu via no IFIX, lá tem sim. Eu via no IFIX muito da garotada lá, que sabia que aquilo não ia dar muito dinheiro para ele, né? Ia ser no máximo um professor. Apesar que hoje em dia tem emprego tem empresas, né? Raro se contrata psicólogo, né? Psicólogo não, é filósofo, né? Mas sabia, tava, pessoas de uma formação boa, viu? Garotos de uma formação boa, formado no Pedro II, né? Um colégio de referência aqui no Rio. Então eles iam para ali, podia bem passar por um direito, uma medicina, mas aquilo realmente foi o chamado. Uma rapaziada que gostava mesmo daquilo, né? Eu lembro também, assim, você vê, né, o caso do Platão, né? Platão, Aristóteles, Platão era rico, né? Aristóteles também era rico, né? Então você vê, né? Os caras foram para a filosofia, né? Olha só, o chamamento deles, né? Para a filosofia. Então a gente vê que agora tem aqueles que não são chamados para nada, né? Os preguiçosos vagabundos não são chamados para nada, né? Eu não sei que chamamento é esse, mas mas tem sim, eu estou brincando, mas tem sim. Tem um filme chamado Oblomov, é um filme sobre funcionário público na aristocracia, né? Russa, que não queria trabalhar. Ele passava o dia todo, não era funcionário público não, eu sei que ele tinha dinheiro, não sei. Ele passava o dia todo dormindo, sabe? Eu não fazia nada e gostava daquela vida. Tem até eu comecei a estudar esse livro lá no IFEM, através da professora Feijó, né? Que é dona do IFEM, e ela trabalhava, a questão do trabalho, né? Mostrava a questão do trabalho, o significado do trabalho profundo. E também tem um livro também chamado Bartley, o Escrivão. Esse livro é daquele cara que escreveu o Moby Dick, né? Herman Melville. Esse livro também já estudei, esse livro é interessante. É o cara que só dizia não. Ele no trabalho dele, né? O cara diz assim: olha, vai datilografar isso aqui. Ele dizia: prefiro não. Aí, quando mandava ele fazer uma coisa, ele dizia: prefiro não. Era sempre, era sempre isso que ele falava. Essa coisa de ser chamado também, a gente vê o seguinte: vê o Guimarães Rosa, né? O Guimarães Rosa era médico, né? Então o negócio dele era, porque as famílias antigamente era o cara que tinha que ser médico, advogado ou engenheiro, né? Era isso. Mas aí o cara gostava o cara gostava era de literatura. Ele arranjou como diz o Olavo de Carvalho, uma sinecura foi ser embaixador e começou a escrever o livro dele, né? O embaixador não faz porra nenhuma, né? Aí foi escrever os livros dele né? E, e aí, sabe, a medicina ficou só para outro cara, o Juscelino também. Juscelino era médico também. Foi para política e tal, esqueceu. Aquele camarada também, foi governador de São Paulo também, eu esqueci o nome dele. O Alckmin também era médico, né? Então esse pessoal vai para aquilo, não sei, essa família, não sei o quê. E depois lá, tinha também, a maioria dos escritores, né? Dos escritores brasileiros, no passado, era tudo advogado. Todos entravam para fazer direito. Depois largava aquilo, vê que não era, o chamado deles não era aquilo, né? A Clarice Lispector. A Clarice Lispector era formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Para entrar ali não é fácil não, né? Mas ela nem, sabe, gostava de escrever. Foi redatora e tal, e ficou famosa, né?
com, com, com esse... Ficou famosa, né? E ela, o chamamento dela era mesmo pelo o chamamento dela era pela literatura, né? Então a gente vê isso é importante para a gente ver a nossa terapia narrativa, porque muitas vezes a gente vai para essas histórias dominantes sem o nosso corpo querer, né? Nosso corpo não quer, mas a gente é forçado, aí vem adoecimentos, vem problemas, né? Eu via lá no tribunal, quando eu trabalhava lá, eu via aqueles juízes sempre, sabe, estava ali por causa do dinheiro, por causa da posição, mas, pô, tinha juiz que não ia, a gente via que detestava aquela coisa, mas a posição, dinheiro é que dava aquilo tudo, né? Aí vem adoecimento, né? Aí vem adoecimento. Então, é uma questão das histórias dominantes, história alternativa, né? Da necessidade de ser, né? Do estado de necessidade e do chamamento. Essas coisas todas têm que ser pensadas na hora, né? De se pensar a terapia narrativa, né? Valeu? Tá? Essa coisa aqui tá um estado de necessidade de dizer essa coisa aqui. Valeu, tá? Bom domingo para vocês. Até o próximo.